Bem-vindo ao Code Nerd Play, o teu canal de gameplays e tutoriais no YouTube. E hoje vamos conhecer alguns controles que são os essenciais para você jogar o jogo da melhor maneira possível. Então vamos lá. Abre a aba Opções e Teclas. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada em outras partes do jogo. Mudar para o neutro, que no caso seria para poder passar o seu caminhão para o neutro, para você, se tiver sem um controle volante ou coisa do tipo, você conseguir passar para a marcha baixa mais rápido. Mais para baixo um pouquinho nós temos freio motor, que eu gosto bastante de utilizar, principalmente para poder ouvir os dos motores do American Truck, acho bem bonito. Freio reboque, que eu uso só em caso de emergência, quando o caminhão está indo muito rápido e eu preciso fazer alguma virada muito brusca. Aumentar retarder. Esse aqui nós vamos ter uma atençãozinha a mais. Até agora eu não vi nenhum caminhão no American Truck com retarder, mas seria o que isso? Vamos dizer que você esteja a 100 km por hora e queira diminuir a velocidade de forma constante, de uma forma meio um pouco mais gradativa do que você tivesse soltado seu caminhão. Você aperta então o retarder, no caso vai aumentando ele ou diminuindo dependendo da situação, e o caminhão vai diminuindo a velocidade de uma maneira um pouco mais rápida, como se fosse um freio motor ativado. Isso sem precisar apertar o freio motor, já que o freio motor só funciona quando você aperta ele literalmente. Ou seja, se você quiser frear o caminhão com o freio motor, você teria que ficar com ele direto apertado no botão. Vamos para baixo um pouquinho, temos as setas e o pisca-alerta esquerdo e direito, aviso de perigo, que seria aquele triângulo, modos de luzes, que seria ligar o farol e desligar o farol, farol de luz alta. Farol de luz alta ele trabalha em conjunto com o modo de luzes. Como assim? Você liga as suas luzes no L, mas se você quiser colocar luz baixa ou luz alta com o farol ligado, você aperta a opção que estiver aqui que você colocou para poder estar colocando luz alta e baixa. Luz rotativa seria os giroflex, aquelas luzes laranjas que ficam em cima de alguns caminhões especiais. Sinal de luz seria para cambiar o farol. Controle de cruzeiro, para aqueles que não sabem, é o controle em que você aperta o botão que estiver selecionado, normalmente vai estar em C aqui, e o seu caminhão vai ficar com a velocidade travada para poder você andar com ele na velocidade que tiver. Digamos que você esteja indo a 100 km por hora e queira que seu caminhão fique a 100 km por hora sem precisar você acelerar ele mais. Simplesmente você aperta o botão e o seu caminhão não vai mais diminuir a velocidade, ele vai ficar nos 100 km travados. Aumentar a velocidade do cruzeiro, ou seja, você vai aumentar e reduzir. Você vai colocar essa configuração para poder você aumentar a velocidade. Pegando o exemplo novamente de 100 km por hora. Se você estiver a 100 km por hora, simplesmente você vai apertar o botão selecionado e vai aumentar, por exemplo, para 105, 110 ou diminuir para 95, 98 e assim por diante. Reassumir controle de cruzeiro seria para poder você reassumir uma velocidade que você tinha colocado antes. Usando novamente o caso de 100 km por hora. Vamos dizer que você tenha usado o controle de cruzeiro a 100 por hora e, por exemplo, parou o caminhão. Quando você voltar a assumir a velocidade do caminhão, você pode simplesmente apertar o botão aqui que você vai colocar e a velocidade de controle de cruzeiro irá se reassumir automaticamente, tendo por sua necessidade apenas passar de marcha. Modo de visualização do painel é para poder você visualizar o combustível ou o tanto de freio que ainda tem no caminhão e coisas do tipo assim, mas depende de cada caminhão. Os ajustes do caminhão, que é o F4, que estão praticamente todos os ajustes que você precisa para o caminhão, como retrovisores e banco, essas coisas do tipo, e modo de visualização de rota, que no caso seria o seu GPS. Eu falei F5 lá em cima, mas é F3. Os tipos de câmera, que são do botão 1 até o botão 8 ou 9, dependendo do seu caminhão, e também tem a opção 0 para aqueles que estão com algum tipo de mod. Na aba Jogo, centralização automática da direção. Vamos dizer que você esteja indo com o volante reto e queira fazer uma curva para a direita. Se esse botão estiver desligado, o seu volante não vai voltar. Se estiver acionado, ele vai voltar automaticamente. Intensidade do freio e estabilidade do reboque. Vamos ir para algumas partes mais importantes aqui que talvez o pessoal não saiba. Retarder e freio motor automático. Isso aqui vai ser usado na hora que você tiver com o controle de cruzeiro acionado.
ou se não, na hora de você frear o caminhão. Eu particularmente não gosto do retarder ativado, e sim do freio motor, mas às vezes até deixo o freio motor também selecionado, dependendo do caminhão, dependendo da minha paciência. Se você tiver com os dois selecionados, qualquer freada que você der, o seu caminhão vai acionar os dois juntos, e ele vai frear muito bruscamente, e por isso que eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais real. Eu gosto de frear o caminhão e sentir ele ir devagarzinho, e quando eu quiser realmente frear forte, eu aperto todos os freios juntos, que é o freio principal, o freio motor e o freio do reboque, que a gente viu um pouco antes. Consumo de combustível real também eu acho muito interessante. Vamos dizer que você esteja andando a 100 km por hora em giro muito alto. O seu caminhão ele vai perder o combustível muito mais rápido do que você tivesse em giro normal. É bem interessante isso aqui, principalmente para vocês que queiram um jogo um pouco mais real em relação a combustível, essas coisas assim. Velocidade limite do visualizador de rotas. No caso, eu normalmente coloco mostrar limite de carro, porque assim vai estar o limite real que o jogo pede. Passo da grade do controle de cruzeiro. Vamos dizer que aquela mesma situação que eu tinha colocado. A gente a 100 km por hora, e queira aumentar a velocidade do controle de cruzeiro sem precisar aumentar a velocidade do caminhão. Simplesmente a gente vai apertar um botão e vai aumentar a velocidade do controle de cruzeiro. Isso aqui a gente vai dar o passo do controle. 1 km por vez, 2 km por vez ou 5 km por vez. Ou seja, em 5, se você tiver a 100 km, ele vai subir para 105, 110, 115 e assim por diante. Se tiver a 1, de 100 vai para 101, 102, 103 e assim por diante. Isso aqui é a tolerância do controle de cruzeiro só quando o controle retarder está ativado. Ou seja, quando você aciona o retarder, ele automaticamente, quando tiver, por exemplo, aí você colocou 100 km e aqui está na tolerância de 10 km, 5, 10 km. Se caso o seu caminhão tiver uma descida e passar de 110 km, ele automaticamente ativa o retarder e começa a desacelerar o caminhão até voltar ao 100. Probabilidade de chuva, que eu sempre deixo aqui um pouquinho só porque eu gosto de chuva, mas não direto. Essas outras opções aqui são todas opções que talvez vocês não vão curtir muito. E aqui as opções de unidades. Vamos para aba controles agora. Na aba controle nós temos aqui opções as opções de controle, se eu quero somente no teclado, no mouse direcional, incluindo pedais, no caso pedais analógicos, sensibilidade da direção. Eu deixo aqui mais ou menos em 0, em 1, mais ou menos, que é o que eu uso aqui para poder dirigir. E os outros aqui a gente não tem opção nenhuma, apenas a velocidade do cursor do mouse. Eu sempre deixo um pouquinho mais ou menos no meio, que eu acho que já fica bem interessante. E, bem galera, isso aí, espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se eu te ajudei. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.